Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, muitos estarão viciados em seus celulares. As redes sociais os manterão tão alienados que se esquecerão de estudar a palavra de Deus. Tu, porém, não se deixe levar por tais coisas. Desligue o seu celular, tablet e TV. Estude a palavra de Deus minuciosamente, pois a vinda de Jesus está próxima. Você está preparado? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15, como vocês estão? Estamos reunidos aqui para mais um podcast do Tu Porém. E hoje, nessa temporada de janeiro, nós estamos falando sobre o livro Projeto Sunlight, que é um livro incrível. Espero que os irmãos tenham gostado muito do primeiro episódio, porque a gente gostou bastante de produzir ele. E eu estou aqui com uma convidada ilustríssima, estreando aqui no nosso maravilhoso podcast, que é a Melissa Mel. Oi, Mel, como você está? Oi, gente, eu estou bem. É uma honra estar aqui no Tu Porém. E eu espero que vocês estejam tão bem também. E eu estou aqui com o querido diretor dos jovens, o Lucas. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, já vindo de uma série de podcasts aí da vida, do livro Vida de Jesus, e tô aqui de novo para falar juntamente com vocês, pra gente prestigiar a história contida nesse livro Projeto Sunlight, que eu confesso aqui que eu fiquei surpreendido com a história desse livro, viu? Há muito tempo não vi uma história tão cativante assim e com um plot twist tão grande que vai acontecer mais na frente. Então, se você quer saber, fica conectado aí com a gente que você vai descobrir. E estou aqui com uma grande amiga minha, amante de livros, muito inteligente, a Fernanda. E aí, Fefs? E aí, Lucas? E aí, pessoal? É muito bom estar aqui mais uma vez para comentar esse livro. A gente ficou um pouco frustrado no fim do episódio anterior, porque tinha tanta coisa para falar, mas isso é muito bom para incentivar você, irmão, a pegar o livro. Nós temos tem o livro físico, na Casa Publicadora Brasileira. Tem também o PDF no aplicativo. Então, dá tempo ainda de você providenciar um livro baratinho. E é muito legal a leitura. Então, se junte com a gente para refletir um pouco mais sobre os temas que esse livro traz, que são temas muito pertinentes. E, é claro, estou aqui com a minha irmã Paulinha e vamos começar mais um episódio. Bora lá, irmãos, bora começar mais um episódio do Tu Porém. Bom, irmãos, sejam bem-vindos no episódio de número 27. Hoje nós vamos comentar dos capítulos 4 ao 7 do livro Projeto Sunlight. Como a Fernanda bem falou aqui, os irmãos podem encontrar esse livro na Casa Publicadora Brasileira, o livro físico, ou podem, de forma digital, comprar pelo app da Casa Publicadora ou no site da Amazon também dá. É bem baratinho, belezinha? E é uma ótima aquisição, irmãos. Ele é um livro fininho, mas é um livro tão rico, tão rico. É uma leitura maravilhosa. Nós estamos aqui no capítulo 4 e a Sybil e a Meg, a Sunlight, estão avançando, no estudo da palavra, no estudo da Bíblia, e elas se deparam, tem o primeiro encontro delas, vamos dizer assim, com a verdade sobre o sábado, que elas percebem na leitura que o sábado aparece bastante, na Bíblia, e
elas ficam naquela dúvida se o sábado é o 7º dia, se não é o domingo, como é que o domingo passou a ser guardado, enfim. Isso vai ser uma discussão que vai aparecer de novo mais lá pra frente. Mas eu acho legal como a questão do sábado, ela é simples. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu era criança. Eu não... Acho que eu devia ter uns 7 anos, não sei. Eu achava que o dia, eu achava que a semana, aliás, começava na segunda-feira. Eu achava, tipo, o primeiro dia da semana era a segunda, e aí o último dia da semana era o domingo. E aí, eu não lembro como eu descobri que não, que o primeiro dia da semana é domingo. E eu lembro que eu fiquei assim, mas não faz sentido nenhum, porque eu só vou pra escola na segunda, e domingo eu tô em casa, não faz sentido a segunda ser o segundo dia da semana na minha cabecinha de criança. E aí, irmãos, não era nenhuma questão teológica, eu me tornei adventista, eu só tinha 19 anos, isso foi uns 10, 11 anos antes, foi só uma questão assim da criança se deparar com o calendário e não entender. Aí eu lembro que a minha irmã mais velha explicou pra mim, ela não, o domingo é o primeiro dia da semana, a segunda é o segundo dia e o 7º dia é o sábado. Só que ali, criança, né, eu não sabia nada de teologia, até porque nessa época, eu não sei quantos os irmãos sabem, mas eu era da Assembleia de Deus. Então, quando eu era criança, eu ia na Assembleia de Deus e eu ia de domingo pra igreja. Então, por isso que essas coisas, assim, na minha cabeça não faziam sentido. E aí, lendo esses capítulos, eu lembrei disso, dessa história. Como o sábado, ele é meio óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo, não é. Enfim, eu vou passar a palavra, que eu já falei demais. Passar a palavra pra Fê. E aí, Fê, o que você achou desses capítulos? Eu acho que é interessante até a forma como eles conversam sobre isso, porque a Sunlight, ela pergunta pro Michael, né? Ela traz pro Michael essa questão, né? A respeito do 7º dia, e ela pergunta, mas não é o domingo, né? Que normalmente os cristãos guardam, porque o 7º dia é mencionado. E aí, o Michael, ele traz uma questão óbvia, né? Tipo, há uma resposta simples, Meg, e você mesma sabe qual é. Que dia os judeus guardam? Aí a Sunlight, sábado. E de que nacionalidade era Jesus? Aí a Sunlight, judeu. Aí ela, nossa, claro, né? Porque Jesus guardava o sábado. Mas eu achei bonito também isso, que a Sunlight e a Sibyl, elas meio que colocaram o Michael também pra estudar junto com elas, mesmo ele não participando, né, dos encontros. Mas ele também parece muito interessado. E eu preciso comentar, porque é muito bonitinho. O Michael, ele é um grande amigo da Sunlight. E a gente vê que eles são amigos desde a infância. Ele até comenta um episódio de quando ela era criança, que ela gostava de patinar e tudo mais. E quando eles estão conversando sobre o sábado, eles estão na casa da Sunlight, porque o Michael, muito fofamente, ele foi até a casa da Sunlight, levou pipoca para as meninas dela, e as meninas ficaram muito felizes. E eles ficaram assistindo os filmes lá, e eu achei bem família, eu achei muito bonitinho. E aí, o meu lado que gosta de romance, né, que gosta de ler esses livros, ficou, gente, por favor, vocês têm que ficar juntos. Mas eu achei muito bonito isso da Sunlight e da Sibyl querer aproximar o Michael disso também. E eu sou obrigada a concordar, eu como sou uma fã de romance também. É interessante que a Meg, ela não percebe, mas a Sibyl fala pra ela, você percebeu que ele tá apaixonado, né? E ele vai conquistando ela aos poucos, com toda essa aproximação dele, porque no começo do livro, eu creio que o pessoal falou, ela se fechou pra todo mundo quando ela se divorcia, né? Ela não tem mais amigos, ela não fala com ninguém, só tá ela e as filhas. E com os estudos que elas vão tendo da Bíblia, ela e a Sibyl, ela vai tendo uma transformação que ela começa a se abrir pro restante do mundo. E eu acho isso muito bonito, inclusive pro Michael, porque ela era uma pessoa que tava cheia de mágoa, ódio, né, contra o ex-marido dela, e ela acaba descontando isso nas outras pessoas,
Mas com a chegada do evangelho na vida dela, ela lendo a Bíblia, percebendo... Vai acontecendo a mudança, né? Na pessoa dela. E a mudança dela acaba atingindo também as outras pessoas, né? Porque o Michael, que nem a Fê falou, ele começa a se interessar pela Bíblia. As filhas dela, a Síbil, então eu achei isso muito interessante. Toda essa... Ai, é muito lindo. Não, e rapidinho, o Michael, depois a Sunlight pede pro Michael ler uns trechos finais do livro de Marcos pra ela, né? E é isso, eu achei bonitinho também. Eu achei muito legal essa parte do livro, e não só essa parte, mas assim, pra mim, eu não sei vocês, mas o começo do livro foi bem cativante, uma premissa bem, digamos que assim, bem inusitada, né? Porque a gente fica meio curioso, né? Qual que será que é a visão do nosso anjo, do nosso anjo, ele escrivão, quando ele olha para nossa vida, né? Então eu fico me perguntando. E assim, essa parte, para mim, o contraste entre a Meg e a Síbil, a Meg e a Sunlight no caso, eu achei bem legal as histórias das duas, porque elas têm um passado que atormenta elas. As duas, no caso. E eu fico pensando, eu até lembrei de uma frase de um filme, onde diz que a gente não deve tomar cuidado com os fantasmas dos nossos passados, né? Então, assim, o que a Meg e a Síbil, elas estão tentando fazer é vencer esse passado traumático que elas viveram. E como que elas passam a vencer isso? É justamente estudando a Bíblia. E o que eu achei mais interessante é que a Síbil, ela tem uma forte vontade de querer aprender, de querer buscar. E a Sunlight, ela fica meio receosa no começo e tal. Não quero muito saber disso e tal. E eu fiquei muito pensando, né, nessa ideia de que a Sunlight, ela tá meio que aprisionada pelo passado dela com o Jim, né? Então, tudo que ela tá vivendo agora, a partir de agora, desse momento, essa redescoberta aí que ela tá vivendo, né? Descobrindo a Bíblia, descobrindo o Evangelho, é algo que tá libertando ela aos poucos. E mais pra frente no livro, a gente vai ver essa característica bem forte nela. E nessa parte do sábado, eu achei muito interessante também, porque em contraste, eu não vou dar spoilers aqui, tá? Mas em contraste com o final, gente, é incrível o que acontece. Prestem bem muito nessa parte, prestem atenção muito nessa parte sobre o sábado, porque assim, lá depois a gente vai ver uma trama bem digamos que assim, uma trama meio que de ação, assim, lá pro final. Então eu achei incrível. E falando sobre o Michael, eu acho que me lembra muito daquelas pessoas aquele amigo de verdade, sabe? Aquele cara que não quer te abandonar por nada. E melhor, o cara que diz até quando você tá errado. Porque por vezes o Michael chega na Sunlight durante a história, e ele chega falando mesmo pra ela, não, mas você não pode pensar de tal maneira, você tem que agir dessa forma, você tem que fazer isso pelas crianças e tal. E eu achei que o Michael, cara, ele é aquele amigo que trouxe a Sunlight pra uma visão que ela tava meio que fora, sabe? Trouxe ela pra fora do mundinho dela, né? E aí, como a Fernanda disse, né? A gente, desde o começo do livro, fica torcendo pros dois ficarem juntos, né? E, tipo assim, fica nesse vai, não vai, vai, não vai. E, assim, é interessante. Eu adorei essa parte, de verdade mesmo. E é interessante também acompanhar o crescimento da Sunlight conforme ela vai lendo a Bíblia, porque como a gente falou no episódio anterior e aqui um pouquinho também, ela fica muito amargurada por conta do divórcio, né? E, assim, com razão, né? Foi a forma como ela se separou do marido foi horrível. Ela foi trocada, né? Tipo, o marido dela simplesmente
falou, não quero mais você, quero outra. E se separou dela, deixou as filhas e foi viver a vida dele. E ela se amargura muito com isso. E conforme ela vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai transformando o coração dela. E ela vai percebendo isso, ela vai percebendo como essa mágoa tá afastando ela das pessoas e tá afastando ela das próprias filhas. Então, o que ela faz? Ela marca um almoço com o ex-marido dela, o Jim, e a atual esposa dele, que eu me esqueci o nome dela agora. Mary. Irrelevante. Tô zoando, irmãos. A gente tem que perdoar, assim como a Meg perdoou, a gente tem que perdoar. Mas assim, não consigo. Olha, eu não perdoo o Jim. Desculpa. É interessante, né? Porque assim, na história, se você olhar o contraste do pai, do Jim, no caso, o pai das crianças da Sunlight, né? Que é a Carol, né? E a Jennifer. Gente, eu tô muito tentado a falar Carol. Não sei vocês. Muito bilíngue ele. Eu estou muito tentado a falar Carol. Me perdoa. Mas assim, o contraste que tem essa história, e eu achei muito incrível que o livro fez isso, é que tipo assim, essa tensão que a Sunlight tem com o Jim traz tipo um contraste muito grande para a história do Jim com as filhas, porque as filhas adoram o Jim, e todas as vezes que ele vai visitar elas correm, vão lá, abraçam ele e tal, passam o dia com ele, e a Sunlight fica brava porque parece que elas não gostam nem tanto da mãe quanto elas gostam do pai. Então eu achei incrível. Ela fica, tipo, com o sentimento que as meninas estão trocando ela, né? Que não tá... É porque aquela coisa, né? Ela foi trocada pelo marido. E aí, quando as crianças ficam felizes por ver o pai, porque afinal de contas elas não têm culpa nenhuma da história dos pais, né? Sim. Ele continua sendo pai. Ele só não é mais marido, mas pai ele continua sendo. E aí, afeta ela, né? Porque ela fala, nossa, meu marido me trocou e minhas filhas me trocam pelo meu marido que me trocou. Então, é porque ela fica traumatizada, né, Mel? Por conta de... Ela foi trocada pelo marido, e aí quando ela vê as filhas gostando de estar com ele, ela se sente traída também, de certa forma, porque as filhas, tipo, não tomam partido dela. Enfim, né? Dá pra entender o porquê dela tá desse jeito. Mas o bom é que ela perdoa, né? E ela vai marcar um almoço com a esposa do Jim e o Jim, né? E um almoço totalmente esquisito. Mas o que acontece? A Sunlight acaba chamando... irmãos, eu sempre vou referir a personagem Sunlight. Às vezes eu falo Sunlight, às vezes eu falo Meg, mas eu quero, né, só ressaltar, são as mesmas pessoas. É que Sunlight é o apelido que o Jader dá pra ela, e Meg é o nome dela mesmo, o nome real dela. E aí, nesse capítulo também, além desse almoço todo estranho, mas que a Sunlight consegue passar por ele por conta dos amigos, né, do Michael, da Sybil, a gente tem também, a gente descobre que o Bill, que é o esposo da Sybil, ele volta pra casa, né? E a gente descobre que ele está doente. Por isso que ele voltou pra casa, porque o médico falou que ele tinha que se afastar do trabalho e levar uma vida mais tranquila. E aí, isso aparentemente, né, é bem legal pra ela, mas conforme a gente vai vendo o decorrer da história, isso acaba sendo um ponto importante ali na vida de Sybil em relação à conversão dela. Não vou falar muito porque a gente vai falar disso no próximo episódio, né? Rufem os tambores ali pra ficar esse suspense. Conforme toda essa história vai rolando, irmãos, o Jader, ele fala que tá tudo indo muito bem e que ele tá com medo do diabo agir. Porque a gente sabe, né? Quando a gente vai se aproximando de Deus, várias coisas vão acontecendo para que a gente se afaste de Deus. E acontece uma coisa
muito pesada com a Sunlight. A gente já deu vários spoilers, né? A gente já comentou várias coisinhas, mas aqui vai o alerta de spoiler dos spoilers. Então, se por acaso você se interessou pelo livro, você quer realmente saber como é a história, sem saber muita coisa, então para de ouvir esse podcast nesse momento. Vai ler o livro, e aí quando você terminar de ler o livro, você volta aqui, belezinha? Porque a partir de agora eu vou dar um spoiler que talvez pode estragar a sua experiência de leitura. Talvez estrague, talvez não. Tá? Então fica aí o alerta por sua conta e risco. Vamos lá. O Jader, ele várias vezes ele fala que tá preocupado com a Sybil e a Meg, né? Porque elas estão indo muito bem, elas estão se aproximando muito de Jesus e tudo mais. E ele acha que o inimigo está muito quieto e que o inimigo iria agir a qualquer momento, e ele estava receoso. E o que acontece com a Sunlight? A filha dela mais velha, a Jennifer, de 10 anos, falece em um acidente de carro. Ela é atropelada na rua de casa, na frente da irmãzinha dela mais nova, a Carol, de 6 aninhos. Quando eu li esse trecho, irmãos, na primeira vez que li esse livro, eu chorei muito. Agora que eu sou mãe, eu me debulhei em lágrimas. E eu leio assim no ônibus, né? Então eu estava, imagina a cena, eu no ônibus, no trem, lotado, chorando na frente de todo mundo. Porque, assim, irmãos, foi de partir o coração. Não sei vocês, o que vocês acharam, meninos? Eu acho que esse momento é uma grande quebra do livro, né? Porque a gente tá... E lembra uma questão que o próprio Jader comentou, que os seres humanos, eles vivem como se eles não fossem morrer, né? A gente é muito prepotente e ganancioso. Enfim, a gente vive como se a nossa vida não fosse um sopro. E a Sunlight perdeu o maior bem dela, que é a filha. E esse momento, a leitura é bem assim, bem triste, obviamente, porque você vê, eu fico muito triste pela, como eu me fugiu a palavra, pela inocência da irmãzinha dela, que ela fala, né, ela fala normal, né, o que aconteceu, ela descreve muito bem, inclusive, o que aconteceu. E ela até comenta, mamãe, eu até falei pro policial ele esperar pra eu pegar as coisas da Jen, que caíram, né? E porque eu achei que ela ia voltar logo. Você tem certeza que ela morreu? Porque não faz sentido isso. E a gente vê o quanto que isso é muito, muito, muito pesado. Porque é algo muito do nada, assim. É muito... A vida, ela tem dessas, né? E isso me pegou muito, assim, também, porque no ano passado, meu grupo de amigos, a gente perdeu uma amiga nossa que tinha a nossa idade. Ela era muito novinha, a Giovana. E foi muito do nada. E quando eu li, eu tive a mesma sensação. Eu relembrei disso. Que uma hora essa pessoa está, e outra hora ela não está mais. E imagina pra Sunlight, imagina pra ela como lidar com tudo isso. E ela que tava indo tão bem, né, na fé dela. E é algo que murcha, obviamente, porque... Por que aconteceu com ela, né? Por que a Jen morreu? Por que acontecem coisas ruins? Que há uma discussão, né? Que ela até traz pra Sybil, né? Que a Sybil vai conversar com ela. E ela pergunta onde Deus estava quando a Jen morreu. E eu acho que isso é um questionamento que a gente tem constantemente, né? Onde está Deus nessas situações de sofrimento? O que acontece? E o livro traz isso, né, muito bem. E a Sybil, ela até responde, Deus estava no mesmo lugar onde que ele estava quando o filho dele também morreu. E eu acho que isso é muito bom pra gente ter uma reflexão a respeito da morte, né, também a respeito do sofrimento. Que
nós temos o sofrimento aqui na Terra, mas que Deus é um Deus que sofre junto com a gente também. O papo tá muito bom, irmãos, mas agora a gente vai fazer as nossas considerações finais. E eu passo a palavra pro Lucas. A minha consideração final vai ser já isso que eu falei, né? Da perda da Sunlight, que me afetou bastante, assim, chorei muito. Mas coisas irão acontecer e, enfim, os irmãos têm que ouvir o próximo episódio pra saber, ou melhor ainda, leiam um livro. Nessa parte, nesse capítulo do livro, para quem for ler, tá lá no capítulo 7 do livro, é uma parte que eu digo assim para os irmãos, é bem pesado, né? E é do nada, literalmente. É quando tudo tá acontecendo ali meio harmonioso e tal, a história tá decorrendo, a gente vê os personagens progredindo, a gente vê o rumo que a história tá tomando, e aí do nada tu quebra de expectativa. E a gente se depara numa situação onde ninguém sabe o que dizer, né? E muito menos a gente, às vezes, né, quando lemos um livro, a gente se coloca na pele dos personagens, né? E até se colocando na pele do Michael, da Sybil, da própria Maggie, a gente ficaria meio extasiado em situações como essa, né? Porque não dá pra saber o que a gente pode falar, o que vai acontecer logo em seguida, né? E eu fiquei muito pensando numa ideia do que o apóstolo Paulo disse certa vez, que a vida do ser humano é como a água que a gente pega e escorre pelos dedos, sabe? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu fiquei pensando, caramba, que parte pesada, mas ao mesmo tempo que faz a gente pensar o que acontece depois disso, depois de uma queda tão grande assim, de um clima bem pesado, bem difícil. Eu fico pensando, caramba, o que será que vai acontecer depois? Aí vem pra mim a ideia de que, poxa, vamos continuar a história não acaba aqui. A Sunlight ainda tem muita coisa que vai acontecer com ela. A Sybil também vai ter muita coisa que vai acontecer mais pra frente. Mas a ideia que eu peguei desses capítulos aqui é que a gente não pode estar aprisionado no nosso passado e esquecer de viver o nosso presente, né? Foi o que aconteceu com a Sunlight quando ela começou a viver o evangelho, a conhecer o evangelho, né? E que agora ela estava começando a se libertar, e aconteceu essa queda grande aí. E o que eu pensei sobre essa parte é que quando a gente está começando a seguir a Deus, quando a gente está começando a entrar nos caminhos de Deus, o inimigo vem a tentar. Ele vem a tentar contra a nossa vida, né? E o próprio anjo aqui, o Jader, no início do capítulo, ele já começa dizendo que o ataque do rebelde foi mais cruel do que eu podia prever. Então o inimigo, ele atenta contra aqueles que querem se aproximar de Deus. E foi o que aconteceu com a Sunlight. E eu não sei se, irmão, é o que acontece com você hoje. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas se o inimigo está tentando você, está destruindo a sua vida, você não vê rumo nenhum. O que eu digo para você é que você possa repousar nas mãos daquele que o universo inteiro repousa, né? Como Sunlight acabou fazendo mais na frente, né? Outra coisa interessante que eu achei, pelo menos até chegar ao ápice, né, da parte mais triste do livro, é que o capítulo anterior, a Sunlight, ela fala que se ela tiver oportunidade, ela vai descer as águas. Ela toma a decisão do batismo e elas entendem o porquê do pecado, do mal, porque até agora elas estão lendo só o Novo Testamento
E elas não têm uma visão geral do que realmente fez até chegar, né, a queda do ser humano. E ela fala com todas as palavras que se ela tiver oportunidade, ela vai descer o batismo da água e a do Espírito Santo. E logo no capítulo seguinte, digamos que nesse capítulo a gente está no ápice da leitura dela da Bíblia, da decisão dela de se entregar realmente a Cristo. E já dá uma discordância assim com a Sibyl, porque ela já fica mais... como eu posso dizer? Ela já fica mais difícil de aceitar. Ela não fala ainda que ela vai se batizar. Ela fica tentando entender ainda esse amor tão grande de Jesus, do sacrifício de Jesus. E a Sunlight não. E por isso, eu creio, assim, né, na minha interpretação do livro, o inimigo, ele faz essa queda tão grande de expectativa. Ele acaba tirando a filha da Sunlight exatamente por isso, porque ela tinha decidido o batismo. E ele faz isso exatamente pra tirar ela dessa decisão dela. E eu acho muito bonito também o anjo, o Jader, né? Toda a preocupação que ele tem com a Sunlight, com a família dela. Ele começa a desde o começo do livro, ele não conhece, né? Mas ele se afeiçoa de uma forma tão grande que ele fica triste também com eles. Ele não tem contato nenhum, ele só assiste, e mesmo assim ele se sente triste quando acontece, né, a morte da Jen, ou quando eles ficam felizes com o almoço. Ele fica muito feliz, ele vai conversar com Jesus sobre o que ele viu, sobre tudo, né? E eu achei essa parte muito triste, mas assim, não chega a ser bonito, mas o que acontece dá pra gente fazer um paralelo com a nossa vida, né? Que quando nós estamos felizes, alegres, estamos firmes em Cristo, vem a tentação, vem o desânimo, né? E eu acho que a minha conclusão é essa, desses capítulos do livro, né? Que mais pra frente tem mais. Nisso dessa perda, né, da família da Sunlight, ela se distancia um pouco de Deus. E depois de um mês, né, eles estão tentando se adaptar ainda, obviamente, e acontece algo muito curioso, que a Carol, né, a filhinha mais nova dela, não consegue dormir, vai pro quarto dela, e ela pergunta, mas mamãe, o que aconteceu com a Jen? Pra onde ela foi? Porque algumas pessoas me falaram que ela tá no céu. Aí ela, só que pra mim isso não faz sentido, porque senão você teria me falado e você não ia estar chorando tanto. E aí elas começam um estudo bíblico ali e elas passam a procurar o que a Bíblia diz a respeito disso, né? E elas veem que realmente, tipo, quando uma pessoa morre, ela vira pó, ela volta ao pó. E tem alguns versos, né? Se você lê o livro, a autora, ela coloca bastante verso a respeito. E elas veem isso, o que pode parecer triste, né? Porque talvez essa questão de a Jen foi pro céu, então tô mais tranquila. Porém, tem algo muito melhor, tem uma notícia muito melhor. Elas chegam no capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, dos versos 16 a 18, que diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então elas se deparam ali com a esperança de continuar tendo a fé em Cristo Jesus, continuar tendo a fé nele e viver até o dia em que Jesus vai voltar e vai ressuscitar a Jen também. Então a gente começa a ter ali um brilho, né, um motivo maior para viver. E nós, né, que temos fé nisso, nós que somos adventistas, a gente se mantém firme, né, nessa promessa de que Jesus vai ressuscitar aqueles entes queridos que foram há muito tempo, enfim. E
E é isso, eu tenho essa esperança de poder ver os meus amigos queridos que se foram, aqueles parentes queridos que infelizmente não estão mais aqui. Então, nós temos aí a esperança. Algo que o capítulo, né, o episódio ficou um pouco triste, mas agora a gente tem essa expectativa do retorno de Jesus, para que assim quando ele voltar, possa ressuscitar os mortos em Cristo. E bom, irmãos, eu espero de coração que você esteja gostando nos nossos comentários, esteja também lendo junto com a gente, né? Tirando suas reflexões aí. E nós esperamos vocês no próximo episódio, ok? Então, um abraço e até mais!